Boa tarde, eu me chamo José Gustavo e hoje eu vim apresentar meu produto para vocês, que é o licor de cajuí, da disciplina de processamento tecnológico de produtos agropecuários. E basicamente o passo a passo inicia-se com a obtenção do fruto, que seria o cajuí. A gente passa pelo processo de recepção e lavagem. Nesse caso, a gente já passou pelo processo de lavagem, a gente higienizou da maneira mais correta, a gente usou hipoclorito para fazer a higienização desse fruto. E o processo de limpeza é a lavagem em água corrente, o uso do hipoclorito, como eu já havia dito, e a retirada dos talos e da castanha que tem em cima. Após isso, a gente vai fazer o processo de infusão, que basicamente é o corte do cajuí. E eu vou mostrar para vocês agora como é que faz. Retira a castanha dos frutos. Bem simples. Aqui aí. Tira as castanhas aqui, armazena no cantinho do lado para não atrapalhar na hora de fazer o preparo. Pega os frutos do cajuí, corta ou em rodela ou em pedaços. O aconselhável é que seja em pedaços, porque aí já quando for fazer o processo de infusão, ele já consegue absorver muito bem o álcool. Cortou aqui em pedaços. Está aqui um pouco a luva aqui. Cortou aqui em pedaços. Aí, bom pessoal, você finalizando aqui o corte da fruta, né? Aí o ideal, o terceiro passo nesse caso, para fazer o processo de infusão, seria armazenar a fruta em um recipiente de vidro, onde ele seja hermeticamente fechado, né? Ou seja, fazer com que não haja a inserção de oxigênio, para não haver qualquer tipo de contaminação ou contato com o micro-organismo. Aí a gente coloca os frutos aqui dentro do recipiente. E nesse passo a passo aqui, pessoal, é importante que os frutos aí sejam bem higienizados e lavados, tá? Para que não ocorra qualquer possível infecção aí, ou até questão de mudança no produto, né? No sabor. Porque a infusão aqui, ela tem a principal função dela é fazer com que a fruta cortada seja submersa no álcool, fazendo com que ela consiga absorver todo o álcool e no final seja macerada, fazendo essa junção do álcool com o sabor da fruta, né? E na utilização de algumas frutas que têm cor, ele também faz esse processo, né? A coloração do líquido. Aí aqui a gente vai agora submergir Aí você faz essa transferência da garrafa com cachaça. E nesse processo de utilização da infusão, e para fazer esse processo de infusão, como eu já havia dito, o ideal recomendado seria fazer a utilização de álcool de cereal ou o destilado da cana, o álcool da cana, né? E nesse caso aqui eu vou usar o da cana. E para isso aqui você tem que fazer a transferência do álcool, a transferência, na verdade, do recipiente, para o recipiente hermético onde vai ficar o fruto. E pessoal, é muito importante que o fruto ele fique submerso no álcool, para fazer com que o fruto absorva bem o álcool e no final, quando nós formos fazer a maceração, consiga consistir no sabor do fruto. E nesse processo aqui de infusão, exige um tempo necessário
que é o recomendado para que essa infusão ocorra corretamente e a fruta, como eu já havia dito, absorva o álcool. É em torno de 3, 4 dias aqui, e a cada dia você vem aqui no recipiente hermético e dê uma mexida, para facilitar ainda mais a incorporação desse álcool no fruto. Bom, pessoal, passados 3 dias do processo de infusão, a gente vem aqui dar mais uma mexida. E no processo depois do processo de infusão, o terceiro passo seria misturar com xarope, né? Essa é a consistência do licor, que é uma bebida mais densa e um pouco mais açucarada com relação às outras, com teor de álcool ali entre 37 e 37,5%. E você, quando for fazer o preparamento da calda, geralmente é utilizado uma proporção de 1:1 ou de 2:1. Geralmente o de 2:1 é açúcar para 2 litros, 1 kg de açúcar, ou então meio quilo de açúcar para 2 litros d'água, ou então de 1:1 as medidas iguais na gramagem, né? Nesse caso aqui eu utilizei 500 gramas de açúcar para fazer o xarope, né, a calda. Utilizei 500 gramas de açúcar para 500 ml de água, né, para fazer o xarope. Após já a fruta infusionada, o processo agora é básico. Fazer a mistura e o xarope também, nesse caso a calda. E o ideal é que ela descanse, tá, pessoal? Para que não haja cristalização no momento de mistura. A gente vai pegar toda a mistura. Bom, pessoal, já a fruta infusionada já transferida do recipiente de vidro para o recipiente para fazer a mistura do xarope, né? Aí você vem fazendo aqui a mistura para incorporar bem o xarope com a fruta macerada. Aí, bom, pessoal, após a mistura do xarope com a infusão, né, da fruta com álcool, aí o ideal seria a gente transferir ela para o recipiente e esperar entre 5 a 7 dias. E varia bastante com relação a isso. E nesses dias, o ideal você vai lá e dê uma mexidinha. Assim como no processo de infusão também. Durante os 3, 4 dias que vão ocorrer a infusão, sei lá, e dá uma olhadinha no recipiente, ver como é que tá, para ver como é que vai ser. E esse processo aqui, ele consiste no processo de transferir o fruto já com a calda e o álcool para uma panela e fazer o processo de... Aí, bom, pessoal, agora a gente vai separar porque a gente ainda está na etapa final de engarrafamento, mas após isso vai ocorrer também o processo de espera, né, que vai de 15 a 30 dias, que já é o engarrafamento, ou seja, o invase. Aí o ideal é vir aqui despejar xarope com álcool e as frutas maceradas e tomar cuidado para que a fruta macerada não caia no líquido, porque essa é a função da gente fazer a separação aqui. E aqui você pode dar mais uma ajudinha aqui, dar mais uma macerada na fruta, despolpar um pouco mais, né? Aí aqui nesse processo, pessoal, o que diferencia alguns licores dos outros é a inserção do açúcar, né? Porque quanto mais a proporção de açúcar, mais denso ele fica, o líquido, no processo de diluição. Então, nesse caso, a calda é um dos processos principais para fazer, digamos que o engrossamento do líquido, né? Da bebida. Aí aqui você pode trabalhar um pouco nessa questão do mais um macerado, né? Para você aproveitar bem o infusionamento, né? Porque aí você já está dando sabor e a coloração da bebida. Aí aqui, após isso, você recepciona em um local diferente. Chega, você já tem que ter a garrafa que você vai fazer o envasamento e um funil para auxiliar no processo. Já?
Bom, pessoal, já quando a gente fez a mistura do xarope com o álcool, né? Nesse caso, depois do processo da infusão e do maceramento, a gente transferiu o reservoir para um pote a mais. E agora, para incorporar um pouco mais a questão do sabor, como eu falei na maceração, existem algumas adaptações, né? Depende do fruto, porque lá dentro, nesse processo de maceração, incorpora o sabor, coloração, dependendo da fruta que você escolher. E o caju, ele é um pouco ligninoso. Assim, lignificado. O caju é uma fruta um pouco lignificada e para incorporar um pouco mais no processo do licor, eu vou estar passando ela no liquidificador com um acréscimo mais de álcool, nesse caso, uma proporção de 600 ml, 200 ml, na verdade. Não, pode repetir, isso é caso ou não que tu tirou de lignificado, ele está errado. Edita, vai. Depois tem edição, pô. Faz o processo de transferência aqui da fruta para o liquidificador. Já com a medida do álcool separada no recipiente, 200 ml. Hoje aqui, fechou o liquidificador e bate. Esse aqui tinha tampa. Mas ele tem. Demora muito. Acho que é o 2 de água. Após isso, o ideal que a gente faça é fazer o processo de separação, filtração desse material já misturado. Formou uma pasta. Já pode aproveitar, hein? Fazer uma geleia. Daqui já dá pra fazer outros subprodutos aí. Dá pra fazer geleia alcoólica daqui? Uma geleia alcoólica daqui? Uma geleiazinha alcoólica? Ele já tá em fogo. Não, mas quando vai pro fogo, volta, né? Aí evapora, né? Pega mais frio. E, né? Amanhã eu vou te falar lá. Pode ver. Só aí aqui o recomendado é que você dê uma macerada a mais aqui, na polpa que formou, para fazer a extração do álcool, né? Incorporado com a fruta. Tô botando? Acho que não é uma boa ideia. Fazer isso. Não tá aparecendo, virou uma pasta. Não ia ficar tão... Bom, pessoal, após a gente obteve agora o resultado final, né, do processo, formação do licor, e aqui a gente tem diferentes produtos desse processo. Um é somente a maceração, que esse que é um pouco mais líquido, né, e a gente tem um pouco o fruto do processo de trituração no liquidificador e incorporação com 200 ml de água. Aí a gente obteve dois produtos, um pouco com uma consistência mais densa, outro um pouco mais líquida. E a partir daqui já foi feito em vaso, né? Foi transferido para as garrafas e tapar e esperar aí entre 3 e 4 dias aí.